ver o fantasma de uma freira deve ser assustador, ainda mais se o espectro não estiver nas melhores condições. Então fica aí, porque já que vocês pediram tanto, essa noite eu vou contar mais histórias sobre fantasmas de freiras e os lugares que elas assombram. Além de freiras fantasmas carregando maldições, tem também os assombrosos espíritos das freiras sem rosto. Mas antes que vocês esqueçam, por favor, larga aí o like pra gente. Doutora Play, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos a mais histórias sobre freiras fantasmas e as medonhas freiras sem rosto. Eu estudei num colégio de freiras. Se rir já sabe, né? Vai vendo. A diretora fazia a vala que parecia uma fadinha luminosa. Agora vocês imaginem, freiras que nem mesmo dedicando sua vida à caridade e às orações, algumas até passando toda a vida enclausuradas, até essas cometeram erros ou passaram por provações que fizeram delas espíritos aflitos. Então não podia dar outra. Elas assombram os lugares onde passaram os seus piores momentos. E eu vou contar para vocês algumas dessas histórias. A freira de Etwick. A aldeia de Etwick, em Yorkshire, é um lugar calmo e antigo. E segundo o censo de 2011, tinha 315 habitantes. Habitantes vivos, né? Porque se sabe que a população invisível é muito maior. Ao sul da igreja de São Lourenço fica um poço sagrado que é alimentado por uma nascente a cerca de 200 metros da igreja. O poço é chamado de sagrado por ter sido dedicado ao santo. A nascente também alimenta um riacho que corre até a aldeia. E apesar de ser um lugar maravilhoso, a noite se torna assustador por ser assombrado por um bogle. Um bogle é um espírito travesso que gosta de pregar peças e de assustar as pessoas com piadas sem graça e assustadoras. Em Etwick, essa entidade se apresenta como uma mulher de roupas longas e pretas. Ela fica encapuzada, tem um olho só. Como começou a aparecer com mais frequência, os moradores, bem assustados, pediram ajuda ao reverendo. Ele foi, durante muitas noites até o poço, à espera da aparição. Até que finalmente, depois de muita espera, ela apareceu entre a neblina. Ele perguntou quem era ela, mas o espírito não se comunicava, só ficava ali, parado, olhando para ele. Então, procurando mais informações, o reverendo descobriu que muito tempo antes, uma moradora foi assassinada pelo marido e teve seu corpo enterrado ao lado do poço. Mas por algum motivo isso não o convenceu, devia ser outro espírito. Ele chegou até a cogitar que a aparição seria um reflexo fraco de Odin. Mas pensando melhor, o que o Odin estaria fazendo em um pequeno poço, numa aldeia de Yorkshire? O que ele ia querer ali? Fazendo mais pesquisas, chegou até a cruz, onde outro fantasma feminino costumava se materializar, mas concluiu que não era a mesma presença do poço. Indo mais além em suas pesquisas, acabou chegando à identidade do bogle, e nem era um bogle. Tratava-se do espírito de uma freira, de um convento de uma vila próxima. Ela teria passado toda a sua vida enclausurada, e só depois de morrer conseguiu ser livre. E exatamente por isso estaria recuperando o tempo perdido, se materializando de várias formas e se divertindo assustando as pessoas. Não faz mal a ninguém, só mesmo prega peças e assusta e dá boas gargalhadas. E há também relatos de que um cavaleiro sem cabeça ronda o poço, a igreja e a nascente. A freira de Haddon. Os fantasmas atormentados de uma freira e de um monge são vistos com frequência, vagando, principalmente na estação ferroviária de Haddon-on-the-Wall, uma vila de Northumberland, também na Inglaterra. Segundo dizem, os espíritos da irmã Alice e do irmão John estão condenados a vagar pela eternidade, em expiação aos pecados que cometeram em vida. A freira e o monge, para variar, se apaixonaram e começaram um relacionamento, claro, escondido de todo mundo. O problema
era que a irmã Alice tinha como meta de vida se tornar abadesa. Eu nem preciso falar que se o caso dos dois fosse descoberto, a casa ia cair, ainda mais naquela época. A abadesa da época era a irmã Ruth, uma freira de comportamento exemplar, caridosa, justa e dedicada às orações à igreja. Só que, para o desespero da irmã Alice, um dos requisitos para que ela se tornasse abadesa seria que a irmã Ruth morresse. Mas ela era muito saudável, apesar de certa idade. Só que usando de muita manipulação, e com certeza de outros artifícios que não são muito comuns nas freiras, a irmã Alice convenceu o monge a assassinar a abadesa. O plano parecia estar dando certo. Com a morte da irmã Ruth, Alice se tornou a abadesa. Mas no dia da festa de Santo Estevão, o espírito da irmã Ruth se materializou na frente de toda a aldeia e contou tudo o que aconteceu. Então, atormentado pelo remorso e pela culpa, o irmão John tirou sua própria vida se enforcando na cruz de Santo Estevão. Já a irmã Alice foi capturada e emparedada viva. Hoje, o lugar onde a freira foi deixada para morrer faz parte da estação de Hatton. E poucos anos atrás, escavações revelaram seus ossos, o que explica as constantes aparições. Ela e o irmão John vagam pelo mesmo lugar, mas não se encontram, e são espíritos bem assustadores, porque estão deformados e carregam uma aura escura. Mas as freiras fantasmas não estão só na Inglaterra, não. No Canadá, também há relatos de lugares assombrados por elas. A Academia St. Anne. A St. Anne Academy é uma escola muito antiga que pertence ao convento das Irmãs de Santa Ana, da cidade de Victoria, que, aliás, é considerada a mais assombrada do Canadá. Construída em 1885, foi a primeira catedral romana católica da cidade e em 1886 passou a ser também uma escola. Hoje, os alunos se apavoram com as aparições assustadoras por toda a casa, pelos corredores e pelas salas. São sombras perambulando, entrando e saindo dos quartos, sons estranhos, vozes cantando e pontos gelados. Ah, mas sem dúvida nenhuma, gente, não deve ter nada mais pavoroso do que acordar todas as manhãs, olhar pela janela e ver uma fileira de 9 freiras flutuando no gramado. Dizem que é uma visão aterradora, principalmente quando o dia começa com neblina. Essas 9 freiras estão enterradas naquele terreno onde foi o cemitério do convento e seus restos mortais não foram removidos, mesmo depois da fundação da escola. Os alunos e professores ficam apavorados, porque além de desfilarem pelo terreno, as freiras também seguem quem caminha por ali naquela hora da manhã. A freira azul e o padre vermelho. O condado de Antigonish também é conhecido por suas muitas assombrações. Inclusive um caso ocorrido há mais de 100 anos de fenômenos poltergeist em uma fazenda. A gente falou desse caso da fazenda Caledonia Mills, que está aí no card para vocês. Acabando aqui, vai lá dar uma conferida. Mas nesse caso, é mais uma universidade católica. O campus da Gilmore Hall é cheio de natureza, cercado por floresta, que é assombrado por 2 fantasmas. Passaram a ser chamados de Freira Azul e o Padre Vermelho. Eu não sei porquê. É mais uma história de amor no meio católico que acabou em desgraça. A Gilmore Hall era uma residência só para meninas, e entre elas vivia uma freira, que acabou se apaixonando e se envolvendo com um padre. Mas a culpa e o remorso começaram a pesar e atormentar a consciência da freira, que chegou a um ponto de não suportar mais e se atirar da sacada mais alta do prédio. Quando o padre soube, também se sentiu culpado, não somente pela morte da moça, como também do bebezinho que, segundo os rumores, ela esperava, filho dele. Então, o padre também tirou a própria vida. Só que desde então seus espíritos seguem atormentados pelo campus. As manifestações são desde a aparição dos fantasmas até ruídos assustadores. Eles movimentam, atiram e quebram os objetos, deixam o ambiente gelado e perturbam o sono dos estudantes. Parece que a Freira Azul é um espírito bom, é um espírito protetor. Apesar de assustar alguns alunos, está lá para cuidar deles. Ao contrário do Padre Vermelho, que se tornou um espírito revoltado e raivoso, e sua aparição causa medo e sensação de tristeza. Ele também ataca psicologicamente, espiritualmente e fisicamente as pessoas.
E antes da gente conhecer as tenebrosas aparições das freiras sem rosto, deixa o like para ajudar a gente, tá bom? Como se fantasmas de freiras já não fossem apavorantes o suficiente por si só, imagine então freiras fantasmas e sem rosto. Dizem que são aparições medonhas, assustadoras, e quase sempre são espíritos que carregam grande carga de negatividade, de dor e de tristeza. Há relatos em escolas, em igrejas, hospitais, cemitérios, e não há uma explicação certa para que esses fantasmas tenham um buraco escuro no lugar do rosto. O caso das 3 freiras sem rosto do mosteiro de Torba, na Itália, é o mais famoso no mundo todo. O mosteiro foi construído pelos romanos no século V para ser uma estrutura militar, para impedir a invasão dos bárbaros. E por muitos séculos a construção foi usada por militares, até acabar nas mãos das freiras beneditinas, no século VIII. E elas foram aos poucos transformando o prédio militar em um complexo religioso, construindo igreja, celas para as irmãs e o convento. Também foram pintados afrescos e murais nas paredes. Depois de muito tempo nas mãos das freiras, o mosteiro se tornou uma estrutura agrícola. E os agricultores não se importavam muito com arte sacra, nem com os afrescos, nem com murais. Então foi tudo esquecido e deixado para o tempo. Muitas dessas pinturas, apesar de raras e valiosas, ainda resistem, apesar de bastante estragadas. E entre elas, há uma que parece ser a causa das assombrações do lugar. A pintura representa 8 freiras em uma procissão com 8 santos acima delas. As freiras que serviram de modelo, de fato, elas existiram, viviam no convento. E 3 dessas freiras foram retratadas sem rosto. A primeira teoria seria que a pintura simplesmente ficou inacabada por falta de tempo, até que as aparições de 3 freiras começou a apavorar as pessoas. Elas vagam sem encostar os pés no chão, e o que mais assusta quem as vê é que elas não têm rosto. Outra teoria diz que o pintor teria visto os espíritos dessas freiras e os retratado, mesmo porque parece que há mesmo um fantasma, uma figura espectral escondida atrás da segunda freira da pintura. Mas o que ninguém consegue explicar é que durante a confecção do mural, enquanto as outras freiras posavam para o pintor, 3 delas foram vistas saindo do convento e elas nunca mais voltaram. Não foram achados restos mortais, nenhuma notícia, nada. Elas simplesmente sumiram. E por coincidência, 3 fantasmas sem rosto são vistos. E nos Estados Unidos, há pelo menos 3 casos de freiras sem rosto. E os 3 estão no estado de Indiana. Certa tarde, uma freira entrou na igreja e ouviu que alguém chorava no primeiro banco, próximo ao altar. Percebendo que era a outra freira, decidiu se aproximar para ver se podia ajudar. Sentou-se ao lado dela e quase infartou quando a outra freira olhou diretamente para ela. Ela não tinha rosto. A coisa soltou um ruído estranho e desapareceu em seguida. Já o outro fantasma assombra a faculdade de Tucson. Também é uma freira sem rosto. A única coisa que se sabe sobre ela é que teria morrido de uma grave doença antes de terminar seu autorretrato. E na Catedral de Santo Agostinho, também em Tucson, uma freira sem rosto é vista flutuando pelo pátio da igreja. Ela traz muita angústia, muita tristeza e até sensações físicas para aqueles que presenciam sua aparição. Eu confesso que eu sempre achei freiras assustadoras, eu sempre tive medo de freira, mas eu acho que eu não ia me importar em testemunhar essas aparições. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Cutuca o sininho para não perder os vídeos. Deixa seu like para ajudar a gente. Ajuda aí na ração dos bichinhos se você puder, doando pelo Pix, qualquer valor. Você também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links estão na descrição, inclusive do novo Instagram. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.